Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa Semana da Pedagogia Emocional. Olha, eu acho que poucos de vocês sabem exatamente o que é a pedagogia emocional. E nesses encontros nós vamos explicar, vamos conversar, vamos principalmente falar para os educadores ligados à educação formal. Mas por educadores nós podemos entender muita gente, inclusive os próprios pais, né? Ou gestores, ou pessoas que você esteja de alguma forma ensinando algo. Então, na verdade, todos nós somos educadores. Mas o educador que está em sala de aula, me parece que é o profissional que está nesse momento mais precisando de um apoio, precisando entender melhor o que pode fazer para ter uma relação mais saudável, com mais qualidade, com mais saúde na sua vida pessoal e profissional. Então é para este profissional que eu gostaria de dedicar a Semana da Pedagogia das Emoções. Okay? Então, durante esses nossos encontros, que na verdade serão 4 encontros, eu vou explicar daqui a pouquinho como é que serão, nós vamos conversar muito sobre o que significa as técnicas da educação emocional, que na verdade é onde está contida a pedagogia das emoções. Então nós teremos 4 encontros, tá? 3 aulas são gravadas aqui, como você está nesse momento. Mas atenção, a nosso quarto encontro, a nossa quarta aula, nós vamos estar o quê? Ao vivo. Pois é. Então, durante esses encontros aqui gravados, você vai anotar todas as suas dúvidas, as suas perguntas e inclusive as suas sugestões, porque eu acho que é muito importante a participação de todos vocês, ok? Agora, durante o nosso encontro ao vivo, né, uma live ao vivo, você vai poder fazer todas essas perguntas, vai colaborar, como eu já coloquei, e eu vou ficar muito, muito, muito feliz em poder ter esse contato mais, vamos dizer assim, mais íntimo. Será que a palavra seria essa? Eu realmente não sei. Mas esse encontro que há um tempo, vamos dizer, eu acho que é melhor dessa forma, um tempo mais sincronizado entre aquilo que você está querendo entender e aquilo que eu vou estar explicando, ok? Muito bom. Então, gente, nesse encontro de hoje, tá? Nós vamos conversar principalmente como é que você, educador, pode reorganizar a sua vida pessoal e profissional através da educação emocional. Pois é, muito se ouve falar em educação emocional, aliás, não muito em educação emocional, se ouve falar muito em inteligência emocional, isso eu acho que todo mundo já sabe. Mas as pessoas não entendem direito qual é o tempo ou time, né, do que é educação emocional para chegarmos à inteligência emocional. E é exatamente sobre isso que o nosso encontro de hoje vai tratar, ok? Como eu coloquei antes, eu gostaria de falar diretamente para esse professor. Por quê? Porque um professor e uma professora são profissões de uma magnitude que eu acredito não existir. Existem todas as profissões, obviamente são importantes, todas as profissões têm o seu peso e a sua importância dentro da nossa sociedade, mas o professor e a professora são os profissionais lá da base. Qualquer profissão antes de existir teve alguém que ensinou. Claro que tem os autodidatas, né? Mas alguém também escreveu um livro, alguém organizou aquele conhecimento, aquela ideia para que você aprendesse. Mas o profissional que se dedica a ensinar, o profissional que se dedica a passar o seu conhecimento, ele tem uma importância na nossa vida, eu acho que inigualável. Por isso mesmo eu quero compartilhar com vocês as minhas histórias, as histórias da minha vida. Tem uma história muito bacana, logo, sei lá, eu acho que quando eu tinha 11, 12 anos, tá? Eu estudava numa escola de freira e tinha 2 professoras. Uma era maravilhosa, era aquela professora carinhosa, aquela professora que me dava todo um acolhimento. Era baixinha, magrinha, mas assim, sabe aquela pessoa de uma força interior que me acalmava? E eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento sanguíneo. Um temperamento sanguíneo é aquele temperamento que fala pelos cotovelos, muda de opinião a todo momento, né? Imagina quando criança e adolescente, né? Eu borbulhava, era uma borboleta dentro da sala de aula e isso, obviamente, incomodava os professores.
Hoje eu sei disso, mas na época eu queria apenas me expressar. Então, a irmã Marciana era aquela que tinha paciência, que me dava feedbacks positivos. Ela chegava e dizia: Isa, você é assim, você é inteligente, você é uma pessoa com tantos talentos, uma menina maravilhosa. E aquilo me encantava, me relaxava, e eu acabava participando da aula dela de uma forma assim incrível e aprendia tudo. Ela dava aula de geografia. Na aula de língua portuguesa, tinha uma outra professora, né? Eu estudava em colégio de freira, eram duas freiras, eu vou dizer o nome porque elas já faleceram, né? Então, obviamente. Então, a freira que me dava um feedback super positivo chamava-se Irmã Marciana, ou seja, eu nunca esqueci o nome. Assim como também a outra de língua portuguesa, que eu também nunca esqueci o nome, que me dava feedbacks daquela, imagina, eu ia dizer aquele palavrão, né? Mas você já sabe o que era, não era bem feedback, né? Bom, ela simplesmente me detonava, tá? Por quê, gente? Eu tenho dislexia. Na época ninguém sabia, né? Na minha época de adolescente ou de infância, não se falava sobre isso, tá? E eu vim descobrir essa minha deficiência, ou essa minha dificuldade, melhor dizendo assim, já adulta. Mas naquela época não se entendia, e a professora também, a irmã Fausta, não entendia por que eu lia tanto. Eu comecei a ler muito cedo, inclusive, e escrevia, na hora de escrever as redações, escrevia erros. Eu ocasionava, né, eu fazia erros assim, clássicos, erros de concordância, erros nas próprias palavras mesmo. E ela dizia: eu não entendo, você ler tanto e não consegue escrever uma redação sem erros, ou mínimo de erros, né? Eu também não entendia. E ela, um dia, dentro de sala de aula, ela fez um bullying, assim, muito difícil, que até hoje eu lembro, né? Ela disse assim: Isa, você nunca vai ser nada porque você não consegue aprender português. Aquilo me deixou, obviamente, sem ação. Ela era uma mulher forte, assim, muito austérica, né? E eu fiquei apavorada, né? Mas como eu tenho uma personalidade muito forte, na verdade eu acabei me tornando uma escritora. Pois é, por incrível que pareça, porque obviamente, gente, tem pessoas para fazer revisão. Então eu não me preocupo muito com a questão de escrever correto ou não, porque os meus textos têm revisores. Então isso não era entendido, obviamente, pela irmã Fausta. Mas por que contar essa historinha? Porque é importante que você saiba que se você é professor ou professora, você faz a diferença na vida do seu aluno, para melhor ou para pior. Essa vai ser a tua decisão. Quando nós entendemos essa questão, tá? E quando nós entendemos outras questões que nós vamos conversar aqui, fica mais fácil perceber por que é que eu posso fazer essa diferença. Durante muitos anos, os professores eram convidados a ter uma boa didática. E uma boa didática era ligado muito ao conhecimento da sua disciplina, o conhecimento técnico. Era como se fosse uma máquina que decorava e aprendia todos aqueles conhecimentos e passava ali para os alunos, muitas vezes de uma forma muito difícil, muito austérica, né? Porque no passado, quanto mais austérico o professor, mais achava-se, mais respeito ele teria, e acabava que é um verdadeiro terror. Pelo menos a minha geração, nós passamos muito por isso. Melhorou muito, claro, melhorou. Os professores mais jovens, eles têm uma outra relação. Contudo, ainda encontro, isso eu te digo porque eu sou uma pessoa que, embora eu tenha saído do magistério, né, eu trabalho muito com a área de educação emocional e nas escolas. E já ouvi falas de pessoas dizendo assim: não, o importante não é como eu vou me relacionar com o meu aluno, mas o que eu vou passar para ele. Por incrível que pareça, eu já ouvi essa frase. E eu posso lhe dizer, isso não é verdade. O teu conteúdo é tão importante como a maneira como você vai se comunicar com esse aluno. Aliás, eu diria hoje que a comunicação é mais importante até do que o conteúdo. Por quê? Porque o professor, no século XXI, ele não é mais um detentor do conhecimento. Ele é um facilitador do conhecimento. Hoje existem, né, N ferramentas de conhecimento, a internet está aí. Os alunos muitas vezes sabem determinados conteúdos até mais do que aquele professor ou professora, e muitos ainda não
observaram isso. Conclusão: se você não sabe se comunicar, se você não sabe lidar com o seu aluno, você simplesmente vai ser um professor, uma professora estressado. Porque a sensação e o sentimento de não estar conseguindo passar aquela disciplina, né, aquele conhecimento de uma forma mais eficaz, gente, é muito complicado. Eu já fui de sala de aula, posso colocar isso, embora eu sempre tive, por ter passado por essas situações, eu sempre fui uma professora onde eu tinha uma relação muito saudável com meus alunos e eu não tinha essa necessidade de me impor, né? Por quê? Porque eu acho que eu tinha algo, eu acho que eu tenho algo que se chama autoconfiança. E essa autoconfiança não nasceu de um dia para o outro. Essa autoconfiança é todo um trabalho, obviamente, que passa pela educação emocional. Pois é, a educação emocional é tudo isso. É descobrir como é que nós sentimos, como nós pensamos, como nós agimos, tá? E dentro da educação transcomportamental, que é a abordagem que eu trabalho, eu coloco isso muito claro, que nós temos que ter uma integração entre eu, o outro e o nós. Então, essa integração é que é o ponto X da educação emocional dentro da visão da educação transcomportamental, que é a minha abordagem, tá? Mas vejamos também, olha, todo mundo sabe que a vida de um professor e professora não é fácil. É uma profissão muito complexa porque lida com pessoas das mais diversas culturas, formas de pensar e valores, né? Então, sejam crianças, adolescentes ou adultos. E também tem algo muito importante. O professor ou a professora não é dono da sua produção de uma forma, não é bem da produção que eu quero colocar, não é dono dos resultados da sua produção. Pronto. Por quê? Porque por mais que você se esforce, você nunca vai saber ou nunca vai conseguir 100%, passar 100% desse conhecimento. Ou você nunca vai saber como é que os teus alunos estão aprendendo. E isso vale para os educadores de uma forma geral, para os pais também. Por mais que os pais se esforcem em passar valores e passar uma educação mais ética, nunca vai saber direito como é que o seu filho vai estar absorvendo esse conhecimento. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos seres complexos, nós não vivemos numa só dimensão, nós vivemos em muitas dimensões. E o processo de aprendizagem também. Então, o que aconteceu para que eu esteja aqui conversando com vocês sobre isso? Na década de 90, principalmente, surgiu um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse livro revolucionou um pouco a nossa sociedade, porque veio trazendo um conceito de que mais importante do que a inteligência cognitiva é a inteligência emocional. Talvez algumas pessoas digam, não, Isa, isso não é real. Gente, é real. Por quê? Porque o conhecimento cognitivo, ele é aquele conhecimento mais estanque. Eu posso decorar, eu posso memorizar certos conhecimentos, mas a forma como eu vou lidar, como eu vou passar esse conhecimento, ou vou me relacionar com esse conhecimento dentro da sociedade ou do meu trabalho, é que é o pulo do gato, tá? Porque quantas pessoas nós vamos entender, conhecer, né? Inteligentíssimas, né? Todo mundo lembra daqueles CDFs da sala de aula, que eram pessoas que, assim, tiravam notas altíssimas e que todo mundo dizia assim, esse aí vai ser, né, um gênio, um crânio, vai ser aquele profissional. E que anos depois nós nos encontramos e essa pessoa está lá, uma vidinha profissional bem mediana. E aquelas alunos que o professor dizia assim, isso não vai dar para nada, né? Lembra da palavra lá da irmã Fausta, né? De repente, nós encontramos essas pessoas tendo um trabalho muito influente dentro da sociedade, ou grandes profissionais, ou ganhando muito bem, muito mais até financeiramente do que aqueles que eram considerados extremamente inteligentes, cognitivamente falando. Então, isso significa o quê? Significa que a inteligência emocional, que são várias habilidades e várias competências para nos relacionarmos melhor com nós mesmos e com os outros, é uma inteligência básica no mundo atual. Um mundo complexo, um mundo com muitas informações, um mundo violento, tá? Porque quando nós convivemos com pessoas, né, com muita gente, com muita
que é o que está acontecendo atualmente, uma superpopulação, a sociedade costuma ficar delicadamente, eu não sei se a palavra é essa, eu não estou querendo ser tão pessimista, mas infelizmente é isso aí, todo mundo sabe. Nós estamos vivendo momentos de rupturas de uma sociedade, rupturas de valores, rupturas familiares, rupturas de todas as formas, e isso acaba trazendo muita violência, muita ansiedade, muita depressão, muita angústia, que é o que nós estamos vendo das nossas crianças, dos nossos jovens e nós mesmos, os adultos, tá? Então, assim, eu costumo colocar que existe um mal-estar geral na vida e na profissão do educador ou da educadora. E esse mal-estar é exatamente tudo isso que eu estou colocando. É uma profissão muito estressante, é uma profissão onde nós vamos lidar com pessoas as mais diversas. Então, isso faz com que o professor, ou a professora, ou o educador, que existe uma diferença, tá, gente, entre educador e professor. Vou já falar sobre isso, tá? Tenha o que nós chamamos hoje de síndrome de burnout. Síndrome de burnout é um conjunto de sensações físicas, emocionais e sintomas, aliás, não é só sensação, não. Sintomas orgânicos, violentos, com problemas gástricos, até mesmo problemas coronários, pressão alta e por aí vai, com também depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, que os profissionais da educação estão acometidos. Existe aí uma pesquisa, pelo menos eu tenho dados mais antigos, eu não sei se esses dados mudaram muito ou não, porque esses dados eu peguei quando eu escrevi a coleção Educação Emocional para Educadores, isso em 2012, mas naquela época os dados eram que os professores estão aí em terceiro e quarto lugar, né, dentro dessa esfera, né, de profissões que são acometidos pela síndrome de burnout. Existem os aviadores, existem algumas outras profissões que têm um nível de estresse um pouco mais alto, mas os professores são equivalentes hoje a quase aos policiais, né, que lidam aí com várias situações extremadas da vida, tá? E o que isso significa? Significa doenças, significa afastamento de sala de aula, significa qualidade de vida realmente muito ruim, né, que faz com que os profissionais digam assim, puxa, eu não quero mais dar aula, eu quero sair, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso para a minha vida. Isso sem falar, obviamente, eu não estou nem falando sobre a questão de salários, né, das questões mais delicadas que também é muito acometido e que também traz, obviamente, uma qualidade de vida mais baixa, né? Contudo, é assim, gente, tem pessoas que são profissionais da educação por vocação e tem pessoas que são profissionais da educação por uma questão de mercado, porque caiu ali, foi o que surgiu, enfim. Principalmente no interior a gente vai encontrar muito isso. Mas os vocacionados têm verdadeira paixão por dar aula. Então, é para essas pessoas que eu quero falar, porque é para essas pessoas que eu gostaria de que começasse a ressignificar suas vidas, começasse a ter um outro olhar sobre a sua profissão e principalmente respondesse assim, o que é que eu posso fazer para ter qualidade de vida, mesmo não tendo o poder de mudar essa sociedade ou mudar, né, toda essa realidade que está aí, porque claro que nós podemos dar nossa colaboração, né, mas nós não podemos mudar uma realidade maior do que nós mesmos, que é o que está acontecendo. Mas a nossa contribuição é imensa, porque na hora que nós formamos indivíduos, nós estamos preparando para uma sociedade maior. Então a pergunta seria, como melhorar essa realidade, essa desmotivação, essa ansiedade do educador formal hoje na nossa sociedade? Bom, gente, eu trago aqui uma resposta, que é uma das respostas, porque existem muitas, tá? Que é desenvolver a inteligência emocional e principalmente 3 competências básicas: autoestima, autoeficiência e autorrespeito. Pois é, essas competências, na hora que elas são desenvolvidas, nós começamos a ter uma qualidade de vida que começa pela nossa vida pessoal e chega até a nossa vida profissional. Porque não adianta essa história, tem que mudar as coisas externamente para que eu me sinta bem. Você vai passar o resto da sua vida se sentindo mal. Porque nós não temos poder de mudar muita coisa lá fora, mas nós temos o poder de mudar coisas na nossa vida. Então, se você é um professor, uma professora que está num nível de ansiedade muito alto, que você está
uma síndrome de burnout, que é uma série de sintomas físicos, não aguenta mais, né? Já está desistindo da profissão pela violência em sala de aula, pela falta de atenção do aluno, né? Pela dificuldade de se comunicar, é nesse momento que você tem que parar, se auto-observar e dizer o que é que eu preciso mudar em mim para que eu possa ter qualidade de vida, tá? E, consequentemente, melhorar a minha relação com a minha profissão. Ah, você pode dizer assim, Isa, isso é impossível. Eu digo, é possível, tá? Eu digo é possível porque, obviamente, eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Enquanto uma facilitadora, uma pessoa que trabalha com educação emocional, porque antes de estar aqui, né, trabalhando como educadora emocional, eu já trabalhei como psicoterapeuta, né? Eu já fui também de sala de aula, fui professora de história, então eu posso saber com clareza, eu posso saber, é ótimo, não sei se eu sei com clareza o que você sente, porque eu já estive desse lado. Por isso mesmo, como eu já estive desse lado e estou deste lado e já trabalho e trabalhei com muitos professores e gestores e, enfim, né, educadores, eu posso dizer, é possível sim melhorarmos a nossa relação interna para que nós tenhamos uma outra relação com a nossa vida profissional. Vamos a algumas questõezinhas aqui básicas. Primeiro, eu coloco aqui nesse slide que você está vendo, transforme sua vida profissional, transformando sua vida pessoal. Essa é uma frase de efeito, mas é uma frase interessante para que nós possamos pensar, analisar como é que está a nossa saúde nesse momento. Então, quanto vale a saúde de um educador? Sim, os educadores estão ficando doentes, muito doentes mesmo. Então, o profissional da educação, ele tem que primeiro trabalhar a si mesmo. Por quê? Porque não tem controle sobre os resultados da sua produção, como eu já coloquei. Então, se eu não tenho controle sobre os resultados da minha produção, eu vou ter que ter controle sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre as minhas expectativas, sobre a minha ansiedade, sobre o meu processo interno em relação ao meu cliente, que nesse caso são os alunos, também como seus familiares, os meus pares, a minha coordenação, os meus diretores, enfim, né, as pessoas que convivem comigo profissionalmente. Então, no momento em que eu começo a desenvolver a minha autoestima, né, eu começo a desenvolver a minha autoeficiência, eu desenvolvo o meu autorrespeito. O respeito significa reconhecer a minha importância enquanto um profissional e reconhecer que eu não tenho o poder de mudar determinadas situações. Então, se eu não tenho esse poder, eu posso trabalhar a minha flexibilidade. E na hora que eu trabalho a minha flexibilidade, eu começo a me organizar de tal forma que eu vou me moldar a uma situação sem deixar que essa situação me destrua. Interessante, né? A gente parece que isso sei lá, isso não é verdade. Gente, é verdade. É verdade sim, porque é como eu coloquei antes, eu já vi pessoas mudarem, eu já vi educadores transformarem as suas vidas completamente através da educação das suas emoções. Então o primeiro passo é aquela velha palavra que todo mundo já sabe, todo mundo já leu, todo mundo autoconhecimento. Não tem essa. Essa é uma palavra que vem lá de Platão, meu gente, ó, quase 3.000 anos aí. E quase 3.000 anos e nós, seres humanos, ainda temos dificuldade de lidar com essa palavra autoconhecimento. Que é conhecer a si mesmo, que é entender como somos, que é entender o que é que também, o como somos e como estamos nos mostrando para a vida. Tá? Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos, então, reelaborar a nossa vida se ela não está sendo a vida que nós gostaríamos de ter. Seja pessoal, seja profissional, porque, afinal de contas, nós temos várias áreas, né? Então, o que é que vai acontecer? Bom, tem uma frase aqui muito interessante que é: qual a importância da inteligência emocional na saúde do educador? A inteligência emocional é uma somatória de habilidades que tornam as pessoas capazes de administrar as pequenas e grandes adversidades que a vida impõe, de modo a aceitar e perceber as emoções e redirecioná-las para obter melhores resultados e relacionamentos. Daniel Goleman. Então, o que acontece?
Daniel Goleman traz essa fala que é muito enriquecedora. E foi em cima dessa visão do Daniel Goleman que foi criado a Educação Emocional para Educadores, que é um projeto bastante interessante, onde nós ensinamos os educadores a se autoconhecerem para mudar a sua relação profissional, ou seja, transforme a sua vida profissional através da transformação da sua vida pessoal. E aí tem algumas questões, gente. O profissional top da educação usa as habilidades da inteligência emocional. Não tem para onde correr porque o seu principal objetivo de vida enquanto profissional é passar um conhecimento, é facilitar um conhecimento para pessoas. Então, pesquisadores como Peter Salovey, o John Mayer, Daniel Goleman da inteligência emocional ou Gardner da inteligência múltiplas mostraram a importância dessas habilidades para melhorar a nossa vida. Então, as habilidades da inteligência emocional, aliadas à percepção de que nós temos muitos tipos de inteligências, faz com que o professor tenha uma nova maneira de se relacionar com o seu aluno. Conhecer essas técnicas ou conhecer, vamos dizer assim, essas habilidades ou essas teorias, acho que a melhor palavra seria isso, conhecer essas teorias, vai fazer com que você entenda que você tem diversos tipos de alunos, diversos tipos de educandos. E a diferença do professor para o educador é exatamente isso. É ter um olhar diferente. Enquanto um professor, ele se preocupa em passar um conteúdo técnico, o professor que é educador, ele se preocupa em fazer a diferença na vida daquele aluno. E como é que nós fazemos isso? Gente, assim, a neurolinguística vem validando todo esse conhecimento que já é muito antigo, porque começou a pesquisar como é que o cérebro humano funciona e como é que é o processo de aprendizado ou aprendizagem deste cérebro. Então, nós aprendemos basicamente com as emoções. Por quê? Porque a memória está muito ligada às emoções. Eu vou memorizar, eu vou aprender realmente aquilo que tem significado para mim. Então, se você é um professor, que você passa um conhecimento técnico demais, um conhecimento frio demais, um conhecimento que não tem muito a ver, vamos imaginar assim, tipo, eu sou uma escritora, eu sou uma artista, então eu sempre tive dificuldade com matemática. Eu só tive um professor de matemática que realmente conseguiu me ensinar. E esse professor tinha um olhar diferente. Esse professor, ele se preocupava com o ser humano. Ele não se preocupava só em me passar, equações e por aí vai. Não, ele se preocupava em perceber como é que nós estávamos aprendendo. E principalmente de mostrar como é que aquele conhecimento que aqueles adolescentes estavam aprendendo iria, ser utilizado na sua vida lá na frente. Então, isso fazia a diferença. E não aquele professor que chegava, passa matérias na lousa, papapá. Esse professor, infelizmente, está fadado a desaparecer. Porque o conhecimento, como ele está mudando, esse professor ele passa a ser muito mais um empecilho no processo de conhecer do que um facilitador desse conhecimento. Por isso é que essa semana da pedagogia emocional nós vamos conversar muito sobre isso, sobre essa importância de como você pode se auto-perceber, se auto-analisar, se conhecer principalmente para que você possa conhecer o seu aluno, para que você possa fazer a diferença na vida do seu aluno, tá bom? Então, para fecharmos aqui esse nosso primeiro encontro, eu posso dizer o seguinte: a educação emocional para educadores começa na reflexão sobre o preparo emocional do professor, visando o gerenciamento das suas emoções e das emoções de seus alunos, para a prática relacional do bem-estar e confiança entre si e seus educandos, usando as técnicas de integração eu, tu, nós em sala de aula ou outros espaços educacionais, tá, gente? Então, isso significa o quê? Que as pessoas com prática emocional bem desenvolvida têm mais probabilidade de se sentirem satisfeitas, de serem eficientes em suas vidas, dominando os hábitos mentais e fomentando sua produtividade. Esse slide mostra para você exatamente qual é o caminho das pedras. Então, o caminho das pedras, o que a educação emocional, através da pedagogia das emoções, tem para mostrar para você, ou tem para demonstrar para você, é como nós podemos mudar nossa vida pessoal para transformarmos a nossa vida profissional.
essa é a minha dica de hoje. Na próxima aula tem mais, nós vamos falar um pouco mais das técnicas, de como é que você vai poder fazer isso, seja com você, com seu aluno. Aguardo você no nosso próximo encontro. Atenção, hein? Se inscreva para você receber aquele sininho comunicando, tá bom? Saber ler, escrever e resolver cálculos já não são as únicas habilidades que devemos desenvolver dentro das escolas. Devemos preparar as crianças para que, além disso, elas saibam se relacionar consigo mesmas, com os outros e com seu meio. Seja bem-vindo ao Sistema Ludes de Educação Socioemocional. Quem sou eu? Bom, eu sou uma paulistana, nascida numa família nordestina e adotei o Ceará como a minha terra do bem viver. Eu tenho mais de 30 livros publicados, vários jogos de educação socioemocional e eu sou uma apaixonada por desenvolvimento de pessoas. Somos um sistema de educação socioemocional que atua nas escolas formais e espaços educativos de desenvolvimento humano. Nossos 4 principais pilares são a Editora Ludes, o Programa Siles, curso de formação de educação emocional e a Casa das Emoções. A Editora Ludes possui um amplo e criativo catálogo de materiais pedagógicos. São livros, jogos de tabuleiros e atividades diversas para a formação socioemocional de crianças, jovens e adultos. O Sistema Ludes de Educação Socioemocional é um programa educativo focado no desenvolvimento das competências da inteligência emocional e social para comportamentos inteligentes. Ele é baseado na abordagem da educação transcomportamental e faz uso de vários materiais pedagógicos exclusivos criados e publicados pela Ludes Editora. Para você que deseja se tornar um educador emocional e contribuir com a educação de centenas de jovens e crianças, estamos desenvolvendo um curso 100% online, no qual os participantes certificados se tornarão educadores emocionais, capacitados na metodologia da educação transcomportamental. Ao concluir todos os níveis do curso de formação de educador emocional, você estará apto a montar o seu próprio negócio por meio da Casa das Emoções. Criamos esse projeto pensando em você que deseja empreender por meio do Sistema Ludes de Educação Emocional. Dessa forma, oferecemos todo o apoio para elaborar um plano de negócio para a sua escola. Solicite agora mesmo a visita de nossos consultores educacionais e saibam como integrar o Sistema Ludes à sua organização ou atividade profissional.